tal saborear um delicioso churrasco? Melhor ainda, um churrasco com mais de 40 cortes que vão da tradicional picanha à exclusiva costela fogo de chão. E uma pista fria única, com entradas e acompanhamentos que irão agradar a todos os gostos. Para completar, pratos da culinária japonesa sempre fresquinhos e bem preparados. Quer mais uma ajudinha? Tudo isso por R$ 99,90 o casal no jantar todos os dias. Então, tá esperando o quê? Quando acabar esse filme, você já sabe, né? #Vem pra Coxilha. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping, tudo de bom, tudo de novo. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Taquazia é Gastrogel. Taquazia é Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. No Tonin, economizar mais está nas suas mãos. Baixe o app Fidelidade Tonin. São ofertas e descontos todos os dias. É super simples e prático. Informe seu CPF no caixa e pronto. App Fidelidade Tonin. Quem tem, tá ganhando. Olá, amigão do esporte, olá, fã do futebol, grande abraço pra você. Deixa eu ajeitar aqui o cabelo, né, cara, porque tá meio amarrotado. Bom, ótimo dia pra você, um grande abraço. W Sports News está de volta, a gente ficou exatamente uma semana fora, porque a nossa sede é dentro de um centro empresarial importante de Ribeirão Preto. São 28 andares, com 14 salas em cada andar. E um fluxo muito grande de pessoas no elevador, e aí a gente precisou parar uma semana para poder entender como ia ficar o movimento, e aí a gente vai precisar voltar a partir de hoje em definitivo, né, para a glória de Deus, para sempre, né, não tem sido um ano fácil, a gente começou o ano fora do ar, para o problema de tecnologia, aí vem a história da pandemia também, enfim, mas aí a gente vem agora para a gente poder ficar mesmo aqui e em definitivo e rezar que essa pandemia acabe. Nós estamos ao vivo com você e quando não tiver matéria a gente vai fazer um longo debate. E talvez essa semana, viu, Morales, a gente já vai ter aqui a participação do telespectador de um jeito diferente. Nós vamos falar depois disso com você. Bom estar de volta, o futebol mesmo parado tem algumas notícias, algumas informações, tem lá o site W Esportes, onde você pode entrar, onde você também pode mexer efetivamente para saber do que está acontecendo. Já vou cumprimentar meus parceiros, Luiz César Morales, grande abraço para você, Luiz César. Tudo bem, Rocha? Um forte abraço a você, tamo junto, né? Uma semaninha aí, não descansando, mas esperando que diminua essa pandemia. João, um forte abraço a você, nosso amigo telespectador das redes sociais, tamo junto. É verdade, né, Rocha? Vamos falar um pouquinho de futebol e de outras coisas também que está acontecendo no país e no mundo. Agora, é difícil, né? A CBF, as próprias federações do estado tomar alguma decisão agora, que a gente não sabe que vai ser daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, daqui 1 mês, daqui 1 semana, né? Então tem que, conforme a gente diz aqui, né, andar conforme a carruagem está andando, né, conforme o time do rio ali, das correntezas, né? Então, enfim, vamos falar um pouquinho mais desses assuntos aí que eu acho, né, que o Campeonato Paulista será cancelado, viu, Rocha? É a minha opinião. Pois é, o João Vitor, grande abraço, João Vitor. E aí, tranquilo, tudo bem? Qual é o seu destaque, João? Um grande abraço, Rocha, um grande abraço para você que nos acompanha, um abraço, Luiz. Então, é o que o Luiz falou, né? O futebol parado, os bastidores ali da CBF, os clubes e jogadores, né, atletas cobram uma posição da entidade em relação aos estaduais, e a informação, né, dos bastidores, mais uma pessoa falou isso, né, que na verdade foi o Rubens Lopes, né, ele que é chefe aí do futebol, né, do estado do Rio de Janeiro também do país, né, do Brasil, ele lida com todos os atletas do Brasil, diz que a CBF vai priorizar os estaduais, que eles querem que os estaduais voltem e eles sugeriram também uma
diminuição do campeonato brasileiro, que possa ser um turno e aí disputam final e semifinal, enfim, um campeonato com mata-mata e não pontos corridos. Isso influencia diretamente o Botafogo, que está na Série B, né? E os clubes querem que o campeonato rode mais e que tenha mais rodadas, por causa financeiramente falando, né? Quando tem jogos entra mais dinheiro no bolso. E pelos lados do comercial, o clube está parado, né? Os diretores, alguns estão respondendo, outros não. A assessoria também está parada. O que está rodando no comercial é que a arquibancada está sendo pintada e o gramado está sendo tratado ainda. E isso vai ser bom para quando voltar. Agora a pergunta que não quer calar, eu queria perguntar para você, pro Luiz, né? Quem que vai sair? Hashtag fora Prior ou hashtag fora Manu? Na minha opinião, estou de acordo com hashtag fora Manu, todos votando na Manu no G-Show, tá, Rocha? Tá falando sério? Tô falando sério. Sem futebol não tem o que fazer. Quarta-feira à noite, Big Brother. Hashtag vem Manu. Hashtag vem Manu, venha curtir fora da casa e fica Prior. Essa é a onda do momento. Programa de esportes para trazer notícia pra gente. Na verdade, os caras estão vendo o Big Brother Brasil. Exatamente, é o que a gente está curtindo. Veja você que fase que está o jornalismo esportivo. Que fase. Bom, legal. Você pode compartilhar com a gente aí, não é? Você pode trazer pra gente muitas informações. A gente vai curtir aí essas informações que você vai trazer pra gente. Nós vamos lá para nossa primeira matéria. E qual é ela, João, aqui no meu ponto? Darley, o goleiro do Botafogo, é quem vai estar aqui com a gente para poder falar. E a gente tem muita coisa para poder falar com o Darley. Participe conosco. E aí, o Campeonato Paulista, você acha que vai terminar? Você acha que não vai terminar? Fala aí pra gente. Darley, boa tarde. A gente conversou com a imprensa de Ribeirão Preto, separamos algumas perguntas para fazer para você nesse período aí que todos estão de quarentena, né? Ninguém está trabalhando, tem essa dificuldade, tudo, trabalhando de casa, né? Então vamos fazer algumas perguntas para você. Selecionamos aqui 10 perguntas. Vamos começar aí. Darley, como está sendo esse período em casa por conta da pandemia do coronavírus? É um cuidado especial que você tem, até por conta das crianças que você tem em casa, Darley? 2 filhos? Boa tarde. É verdade, né? É um cuidado que a gente tem que ter. Tenho 2 filhos, como vocês sabem, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Não só comigo, mas com as crianças, né? A gente sabe o que está acontecendo, não só aqui em Ribeirão, não só em São Paulo, no Brasil, mas no mundo, né? A gente procura, né, observar o que está sendo falado e seguir, né, o que as pessoas, né, que entendem estão passando para a gente, o que é muito importante, né, seguir e evitar, né, o máximo de estar saindo na rua. O pessoal, né, do Botafogo sempre teve uma preocupação, né, com os jogadores e não está sendo diferente nessa parada, né. Eles passaram uma cartilha que a gente está procurando seguir do jeito que dá, disponibilizaram também de estar pegando algumas coisas no clube para estar usando em casa. É uma cartilha onde que passa trabalho de força, um pouco de aeróbico, um pouco de tudo, né, na parte assim mais física, para a gente estar fazendo em casa e não perder tanto, né? A gente sabe que não é férias, a gente entende isso, né, e a gente precisa estar bem para quando voltar, né, a treinar, voltar a jogar, a gente está numa forma melhor do que tivesse totalmente parado. Está aí, portanto, a palavra do Darley, em que pese não estar numa fase excelente, né? Mas ele está num time muito fraco tecnicamente, aí fica muito difícil você poder avaliar um goleiro, né? O Darley é um baita de um goleiro. Para mim é um jogador, para mim é um goleiro, inclusive, de Série A do Campeonato Brasileiro, mas ele está num time muito frágil, ele está num time muito fraco. Não é que é o time do Botafogo. Então,
fica difícil você poder avaliá-lo. Mas ele é muito bom goleiro e eu acho que, na verdade, essa parada prejudica muito mais o goleiro, né? Porque o goleiro precisa pular, o goleiro precisa saltar, o goleiro precisa ir para o chão. Os jogadores de linha, corrida, aqueles exercícios de borracha em casa, mas eu acho que o peso para o goleiro é maior, né? De uma parada como essa. Queria ouvir a opinião de vocês. O goleiro tem que estar sempre treinando, né? Às vezes o jogador de linha, você pode ter certeza que nas férias ou no dia de folga ele não está fazendo nada. Já o goleiro sempre faz alguma coisa, né? Eu vi as postagens do Diego X, está treinando, né? Lá no Rio, treinando firme e forte. Até o Leandro, né? O Leandro Franco, que é aqui de Ribeirão, está treinando o Diego. Então, assim, goleiro não pode ficar parado. E você foi feliz, eu acho. O Darley, hoje, vamos falar do campeonato ainda, tá? O Darley deu uma caída. O Darley está salvando as bolas, sim, tem crédito, mas nos últimos jogos aí andou deixando a desejar, na minha opinião. Né? Haja vista contra o Oeste, que aquela primeira bola. Você acha que é isso exatamente que eu falei, que o time é muito fraco? Então, mas o time que é fraco, o goleiro sofre. Sim, e mesmo assim ele andou salvando umas bolas aí. Né? Mas você lembra quantos gols o Thiago Cardoso tomou aquela Série B lá do Santa Cruz? Mais de 30 gols. Ele foi eleito o melhor jogador do Santa Cruz. Você tá entendendo? Então, assim, por quê? Pelas grandes defesas. Então, o Darley salvou várias vezes o Botafogo. Legal. Só que na hora da decisão, é isso que eu te falo. Às vezes tem jogadores, eu também concordo. O Darley terminou o campeonato ano passado, poderia jogar tranquilamente em qualquer time da Série A do brasileiro. Mas na hora da decisão esse ano, ele falhou. Nós temos que ser sinceros e falar aqui. Ele falhou. Mas qual foi a decisão desse ano? Do contra o Oeste era uma decisão. Só deu o Botafogo no primeiro tempo. Beleza, a hora que vai uma bola, ele falhou. Né? Aquela mãozinha dele lá. Não foi só culpa dele. Não estou dizendo que o Botafogo perdeu por causa do Darley, não é isso. Eu estou dizendo algumas bolas decisivas que o Darley teve nos últimos jogos, ele acabou falhando, na minha opinião. João? O Darley é um ótimo goleiro, né? Como a gente está comentando aqui, que a gente falou de treinamento, o goleiro depende muito do reflexo. O reflexo, se você não trabalhar, se você não estimular, ele passa. E aí isso acaba atrapalhando, que pode ser causado com defesa, a bola passar perto, o goleiro não tem um reflexo rápido de cair nela, e aí acaba se prejudicando. Mas é o que o Luiz falou, né? O Darley, nesses momentos que mais foi exigido, não se sobressaiu como já fez em outra temporada no ano passado no Botafogo. Então, é complicado falar, né? E o campeonato a gente não sabe como é que vai ser. Se voltar, vai ter que ter uma pré-temporada para que os goleiros possam voltar melhor e com reflexo em dia também, né? Bom, legal. Tem mais um trecho do Darley. Vamos acompanhar então a entrevista do goalkeeper do Botafogo. Ultimamente, né, o que fala na televisão, até mesmo nos grupos de celular, né, tudo está sendo sobre o coronavírus, né? A gente sabe, né, das precauções que a gente tem que tomar. A gente fica triste, né, com tudo isso que está acontecendo, mas eu acho que o Brasil tomou uma medida certa, né, porque em outros países demoraram um pouco e acabaram tendo bastante casos. Então, a gente está atento a tudo que estão passando e fazer, né, o possível, né? Tá orientando também dentro de casa as crianças e tá dando exemplo, né? Tá dando exemplo de ficar em casa. As pessoas, né, que estudam para isso estão fazendo esse pedido e essa recomendação e a gente está procurando acatar da melhor forma possível, né? É triste, né, ver uma situação dessa. A gente nunca tinha passado por isso, né? De ter uma parada assim tão grande, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E é uma situação triste que espero que passe o mais rápido possível, do jeito melhor possível, né? E é isso, cara. Tá atento a tudo mesmo e fazer tudo do jeito que vem sendo passado. Darley, você não viajou, né? Tá em Ribeirão Preto. Eu queria saber se você, claro que vem cumprindo as recomendações, mas se você tem evitado ao máximo sair na rua, se você conversou com os seus pais também sobre isso, Darley, se você passou alguma recomendação para eles e onde eles estão hoje. Com certeza. Como eu falei antes, a gente tem procurado fazer tudo que as pessoas que entendem, né, desse caso estão passando para a gente, que é as recomendações de lavar bem as mãos, não sair de casa,
ter todo o cuidado. Como eu falei, já passei com meus filhos. Estou aqui em Ribeirão, né? Procuro não estar saindo de casa assim como a minha esposa. A gente sai o mínimo possível só para as coisas que tem necessidade, que seria uma compra ou algo desse tipo, né? E no caso, meus pais, né, estão em Pedro Leopoldo, que fica perto de Belo Horizonte, minha cidade natal. A gente conversa praticamente todos os dias. Lá também está do mesmo jeito, tudo parado, todo mundo procurando seguir as recomendações de ficar em casa. Eu acho que assim tem que ser, né? Primeiro vem a saúde, o que é mais importante, e depois a gente corre atrás de tudo, né? No momento, temos que tomar essas precauções e tenho conversado com todos, né? Com meus pais, minhas irmãs, familiares também no grupo, a gente tem trocado bastante o WhatsApp. Todos têm a preocupação também, porque aqui no estado de São Paulo é onde que tem os maiores casos, né? E então a gente tem trocado bastante assim, informações para deixar também o pessoal tranquilo, né? E é isso, o pessoal também está trancado dentro de casa lá em Minas e seguindo as recomendações passadas pelo Ministério da Saúde. Maravilha, contra azia e má digestão, tome Gastrol. Azia, má digestão, Gastrol. Perto de uma farmácia da sua casa tem Gastrogel. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Taquazia é Gastrogel. Taquazia é Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom, olha só, Gastrogel é indicado para azia, para digestão, para gases. A ação é imediata e a ação é duradoura. Gastrogel, à venda nas drogarias de Ribeirão Preto, à venda nas drogarias da Rede Total, à venda também nas drogarias da Rede São Carlos e também Drogão Super. Bom, olha só, vamos dar sequência então, tá aí, portanto, todo o cuidado que o Darley fala que nós temos que ter mesmo com o coronavírus, não é? E tem que ter mesmo, infelizmente a gente ainda não sabe o que vai vir, nós não sabemos ainda o que virá, então a gente tem que ficar mesmo tentando entender o que é que está acontecendo. Senhores, alguma previsão de volta no campeonato na cabeça de vocês, não? Não, a previsão, o pessoal está falando aí que cada dia que passa, né, a previsão de piora do coronavírus vai passando para frente, vai piorar, e a curva hoje ela é a mesma que dos outros países, né, de Itália, de Estados Unidos, então a gente vai chegar num número parecido com o que eles têm hoje, e aí estão tentando achatar essa curva, né, fazer com que a montanha seja um pouquinho menor, deixando as pessoas em casa, que elas não saiam nas ruas para não se contaminar e causar um colapso aí nos hospitais públicos do Brasil, e particulares também, né. Então não tem previsão ainda, acho que cada dia que passa, as Olimpíadas já foram adiadas para o ano que vem, né, como a gente comentou já antes do programa ter essa parada de uma semana. A Conmebol ainda não sugeriu datas, eles tinham falado em maio, mas provavelmente vai passar mais para frente. Não tem previsão alguma de quando os campeonatos vão voltar. A questão que fica aqui no Brasil também é a parte dos estaduais, né? Que a CBF está priorizando que os estaduais continuem e o campeonato brasileiro seja encurtado, né? Ele seja mais curto, com talvez um turno, 2 grupos de 10, e aí se enfrentam os 4, semifinal e final, enfim. É uma incógnita ainda, e os clubes e atletas estão cobrando isso da CBF, né? Seria uma oportunidade de mexer no calendário do futebol brasileiro? Fazer como é o campeonato italiano, que atravessa de um ano para o ano, do outro, do campeonato inglês? Eu acho bem difícil. Por que nós temos que começar em maio e terminar em dezembro? É que aqui o verão eles querem passar férias no verão, Rocha. Agora o detalhe, lá na Europa, Estados Unidos, mas na Europa, eles querem fazer o calendário, vai esticar o campeonato, querem fazer a mesma coisa que no Brasil, né? Vai inverter o negócio. Lá, eles querem fazer por causa do coronavírus, não é por causa que aqui o Brasil é melhor calendário. Para escapar do inverno. Exato. Não, vai fazer no inverno, não tem jeito.
É para poder adaptar o calendário. Exatamente, não tem mais meses, né? Então ele quer que fique de férias agora e aí começa o campeonato no final do ano, janeiro, né? Mais ou menos assim. Porque ninguém sabe o que vai acontecer ainda, tá uma situação... Eu ainda acho que o Campeonato Paulista vai ser cancelado, na minha opinião. A CBF não quer, viu, Luiz? A CBF falou que vai priorizar... Então, tem que ajudar os clubes a pagar o salário. Agora, como é que ficou o salário dos jogadores? É simples, né? Tá lá no site da Esportes, a gente... Tem até uma matéria que está no site da Esportes, onde a CBF comemora 190 milhões de lucro na temporada 2019. Com mais 500 milhões que ela tinha em caixa, o CBF tem 700 milhões em caixa. E não dá para entender, isso é... E aí há hoje no site UOL, a CBF reclamando que os clubes estão cobrando para que ela, a CBF, ajude. Está no UOL, está na Folha, isso hoje. O que é um absurdo, né? Porque veja bem, o governo está aí ajudando como pode, é pouco, é muito, é discutível ou não, mas o governo está ajudando, esse é um dinheiro que já é do brasileiro que vai ser antecipado, não interessa. O dinheiro precisa chegar, porque senão as pessoas vão passar fome, né? Já tem gente exageradamente dizendo que já tem gente passando fome por causa do coronavírus. Então, calma lá, né? Tem gente passando fome no Brasil desde o ano passado, né? Porque afinal de contas são 11,4 milhões de brasileiros que estão desempregados. Agora, claro que essa curva vai subir por conta do coronavírus. Mas vamos lá, o governo está ajudando. O governo está lá liberando dinheiro e antecipa isso. Tá. Cara, a CBF não faz nada. A CBF é uma entidade que ela faz o que quer. A CBF faz o que quer e ninguém fala nada. Aliás, as entidades de futebol, elas são soberanas. Por exemplo, a FIFA tem mais associado do que a Organização das Nações Unidas. Acreditem nisso. A FIFA tem mais países afiliados do que países que estão na Organização das Nações Unidas. Então, a FIFA é de um poder, a FIFA fala assim, e ponto. Não vai jogar e ponto. Campeonato não vai acontecer. É uma soberania das entidades de futebol que não dá para entender. A CBF tem 700 milhões em caixa. 700 milhões de reais em caixa, né? Os clubes estão fazendo a sua parte, os jogadores estão reduzindo os seus salários, né? O Atlético Mineiro, por exemplo, 25% para aqueles que ganham acima de 5 mil reais. Quem tem 5 mil reais lá e é empregado do Atlético não vai ganhar. O Palmeiras está tentando mexer na sua folha de pagamento. Está todo mundo se esforçando e a CBF, que tem 700 milhões em caixa, próximo de 1 bilhão de reais, cara, ela não vai fazer nada, ela não vai ajudar ninguém, ela não vai ajudar os times de divisões inferiores. Para que a CBF junta tanto dinheiro? Alguém pode me explicar? Mas é preciso manter as categorias de base da seleção brasileira. Que dinheiro é esse que gasta? Porque a CBF, quando faz amistoso fora do Brasil, ela ganha uma puta de uma grana e não gasta com nada, porque lá a comida já está no pacote, o hotel está no pacote, o translado está no pacote. Olha, é muito triste ver todo mundo se mexendo. Por exemplo, ontem o Messi liderou uma campanha dentro do time do Barcelona para redução de 75% do salário. Cara, 75% do salário dos caras que estão no Barcelona é significativo, quer dizer, e eu não vejo as entidades se mexerem com nada. Já tem time já doou dos 22 milhões de reais e aceitou uma diminuição do salário dele. Para 2 hospitais, um em Porto e outro em Lisboa. Já tem time que deu férias, né? Os clubes da Série B, todos a partir do dia 1º de abril, os clubes entraram em consenso entre eles, não tem nada a CBF inclusa nessa parte, nem de atletas, os atletas e sindicatos dos atletas não eram a favor disso, mas os clubes em consenso entre eles aceitaram até o dia 1º de abril férias e depois por 20 dias e depois desses 20 dias é possível que seja prorrogado por mais 10 dias, ou seja, um mês de férias. Depois daí, se não tiver um acordo ainda, se não tiver voltado ao campeonato, vão reduzir os salários dos jogadores em até 25%, né, dos jogadores da Série B. Com relação ao que você falou, Rocha, que você falou aí da entidade, de doar dinheiro, enfim, a CBF, o poder público, ele tá ajudando as pessoas da maneira que pode. A CBF, por ser uma instituição privada, ela diz que não tem essa obrigação de ajudar os clubes. Esse eu acho que é um ponto absurdo também, porque os clubes dão e geram muito lucro e muito dinheiro para a CBF. Os estaduais, tudo. Cara, desculpe te interromper, isso que você diz é muito triste, porque você vê, por exemplo, uma Vale,
doou não sei quantos milhões de reais. Empresas aí que estão doando não sei quantos milhões de reais. Artistas, jogadores, como a gente falou, agora a CBF não quer ajudar os... Tem empresas comprando aí não sei quantos milhões e tal. A CBF não deu litro de gel, nada. de álcool gel para ninguém, cara. Federações, Federação Paulista, todos os clubes estão... Se os clubes fecharem, quem vão ser desses? A CBF, ela não vende nada, né? A marca CBF, vende o quê? Não. Ela depende dos clubes. Pois é, mas esses 700 milhões que estão lá é de quem? Que jogo? É geração de renda. Da seleção brasileira. Ela depende do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos. Ela depende desses times. Ela fechou um patrocínio milionário, renovou com a Nike agora. Então, gente, eu não sei, eu não consigo entender. A CBF não quer ajudar os clubes, não consigo entender. Não é absurdo, nenhuma federação, né? Você não vê nenhuma confederação. A FIFA não ter se pronunciado ainda. Se tivesse falado assim, a Federação Paulista passando dificuldade, anos anteriores roubaram, enfim, estou dando exemplo, que não é isso, né? Mas não, todo ano tem lucro. Para, gente, para. Pois é, não dá para entender muito, né? A matéria que o João trouxe ontem é que a CBF vai esperar uma decisão dos campeonatos estaduais, não é? Então vai priorizar os campeonatos estaduais. Essa é a informação de bastidores, né? O pessoal que foi lá, uma pessoa não me lembro o nome, uma mulher, né, que é lá de Pernambuco, se eu não me engano, né? Ela já tinha conversado com o presidente da CBF, da Paraíba, né, João? Ela tinha conversado... Isso, presidente da Federação Paraibana. Eu tinha conversado com o presidente da CBF, o Caboclo, e ele disse para ela que a intenção é terminar os estaduais. E esse mesmo papo rolou no Rio de Janeiro já, e o pessoal está falando disso. Então, é porque a CBF também depende das federações, né? Quem vota para presidente da CBF, quem vota lá são os presidentes das federações. E a gente não sabe como é que está o papo entre as federações e CBF. As federações acreditam que queiram que os campeonatos acabem, né? Afinal, é dinheiro que a Globo já investiu tantos milhões para passar tantos jogos. No brasileiro, esse é outro problema. A Globo investiu em 38 jogos, né, para transmissões. Então, ele colocou milhões de reais lá e pode ser que esses 38 jogos não aconteçam. Eu quero dizer um negócio para o nosso querido telespectador, o nosso internauta que nos assiste pela rede social, pelo Facebook, pelo YouTube, pela TV, é o seguinte. Eu posso garantir a vocês, né, a maneira do mundo viver pós-pandemia da Covid-19 vai mudar. A maneira de fazer negócio vai mudar no mundo inteiro. Não importa qual seja efetivamente o mercado, não importa, o mundo vai mudar. Como nós estamos falando de futebol, no futebol também as coisas vão mudar. Talvez a pandemia traga o verdadeiro senso de quanto custa um futebol. Né? Por exemplo, eu, Wilson Rocha, que estou aqui no esporte da cidade já vai para 30 anos. É um absurdo, é insano um jogador que vem para jogar no Botafogo de Ribeirão Preto, não é Botafogo do Rio, Botafogo de Ribeirão Preto, e ganhando R$60 mil por mês. Na Série B, tinham jogadores ganhando 60 pau por mês. E eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o profissional em Ribeirão Preto, empresário, médico, engenheiro, dono, que ganha R$60 mil por mês, limpo, bota 60 pau no bolso? Isso aqui é meu. Quem é? É insano um time do interior, seja Guarani, seja Ponte Preta, seja Botafogo, pagar 60 pau de salário para um jogador. Então, o coronavírus, claro que ele está trazendo matança, está trazendo, é assim mesmo. Não vai ser como a gripe espanhola em 18, que levou 52 milhões de pessoas, triste, 52 milhões de pessoas, é muita gente. Mas o mundo vai mudar. Aliás, eu sou católico, apostólico romano, sou católico praticante e tenho grande admiração por muitos pastores evangélicos. Um deles é o Tiago Brunet, que eu sigo, o cara é muito inteligente, ele é um pastor, é coach, e há uma palestra dele falando sobre isso no YouTube. Aliás, quem puder o siga, Tiago Brunet, ele está no YouTube, e ele fala sobre essas mudanças. É insano um jogador de futebol ganhar R$1,5 milhão num país como o Brasil,
Senhores, mais de 50% da população brasileira não tem esgoto. Mais de 50%, mais de 100 milhões de pessoas não tem esgoto, não tem água tratada. E um jogador de futebol ganhar R$1,5 milhão de reais, como acontece no Flamengo, ou como aconteceu no Cruzeiro. Então, assim, eu ouvi ontem uma entrevista do presidente Sete Câmara, que é o presidente do Atlético Mineiro, ele falando sobre isso. Eu acho que ou essa pandemia traz o futebol para uma realidade, Morales, João, ou ele vai arrebentar, ou ele vai acabar. Ele vai acabar. Sabe por quê? Porque pós-pandemia, se o futebol não mudar sua mentalidade, vai acabar. Nos últimos 20 anos, 50 clubes desapareceram do interior de São Paulo. 50 clubes Porque aí você fica desapareceram. Falando assim, e a classe lá de baixo? Gente, se for 20, 30% diminuir, vai diminuir do que você ganha. Se o Messi ganha 2 milhões, é 30% de 2 milhões. Se o jogador do Botafogo ganha 30 mil... E os caras do comercial ganham 2 milhões? 30% diminuir, né? Que é 3, 4 mil, né? Que é a média salarial da Série A3. Você vê. Né? Então, eu não sei, né, se a Série A3 deveria mexer mesmo no salário, porque eles ganham muito pouco. Tem jogador que está jogando Série A3 por R$1.500. Como é que você vai tirar alguma coisa de R$1.500? Questão de acordo com o presidente do clube, né? É igual você vai 30% de 2 milhões e 30% de 30 mil, que é o jogador do Botafogo, a média, certo? É 9 mil, 30% de 2 milhões, você tá louco, né? 1 milhão mesmo. Então assim, ou o futebol, ou o coronavírus, que eu acho que vem para reformar o mundo, né? Tipo, botar as coisas no seu lugar, com valores, né? De repente o vírus botou no chão poderosos como Trump, como o presidente da China, que na sexta-feira se falaram pela madrugada por telefone, estavam se odiando, não é? Todo mundo sabe disso. Há uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, há uma guerra, quem é que vai gerar o 5G na internet para o mundo, é a China ou os Estados Unidos, e o coronavírus, essa pandemia, botou os dois para se falarem, para se cooperarem. Então, assim, eu acho que é uma grande oportunidade de vivermos um novo mundo pós esta pandemia. Especificamente na nossa área, vai ser necessário rever o que ganha um jogador de futebol. Pagar 500 pau para o jogador de futebol é um absurdo. Pagar 400 pau para o jogador de futebol, gente, um salário de 70 pau por mês para um cara da Série A do Campeonato Brasileiro já é um salário gigante. Bom, tem muita gente com a gente aqui. Nós vamos indo para o intervalo e a gente tem muita coisa para você ainda, hein? Tem muita coisa para você, não saia daí. W Sports News todo dia, 10h30 da manhã, no Facebook, às 19 horas no canal 9 da NET, TVRP, e também no YouTube. Nós estamos tratando os horários diferentes. Quem não pôde ver no Facebook vai ver no YouTube daqui a pouco e ver à noite na televisão também. Não sai daí, a gente volta já, tem muita coisa legal para você. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus.
saborear um delicioso churrasco. Melhor ainda, um churrasco com mais de 40 cortes que vão da tradicional picanha à exclusiva costela fogo de chão. E uma pista fria única, com entradas e acompanhamentos que irão agradar a todos os gostos. Para completar, pratos da culinária japonesa sempre fresquinhos e bem preparados. Quer mais uma ajudinha? Tudo isso por R$ 99,90 o casal no jantar todos os dias. Então, tá esperando o quê? Quando acabar esse filme, você já sabe, né? #Vem pra Coxilha. No Tonin, economizar mais está nas suas mãos. Baixe o app Fidelidade Tonin. São ofertas e descontos todos os dias. É super simples e prático. Informe seu CPF no caixa e pronto. App Fidelidade Tonin. Quem tem tá ganhando. Gran Steak, a reinvenção do rodízio. Tá legal. Bom, estamos de volta. E deixa eu abraçar meu amigo Fernando Ítalo, que tá lá em Portugal. Fernandinho, eu vou pra aí, cara. Agora não, né? Agora não dá, tá? Agora não tá, porque eu tô com um pouco de tosse seca, tá? Mas, Fernandinho, se cuida aí, hein, cara? Por favor, Fernando Ítalo. Adoro o Fernandinho, tá morando em Portugal. Tá fazendo cada foto em Portugal linda, hein? Tô indo pra aí, hein, Fernando? Não sei quando, porque eu não tenho um gato pra pegar pelo rabo agora. Tá todo mundo... Quem tem R$10 tá segurando, né? Porque não sabe até quando a pandemia vai durar. Mas ele está dizendo, Rochinha, um grande abraço. É aquilo que eu sempre falei. O jogador de futebol é o único profissional que ganha para perder. Não leve em conta a produtividade, ganhando ou perdendo, no final do mês, o dinheiro dele está lá. E tem um detalhe, né, Fernandinho? Quando ganha, tem bicho. Então ele ganha um salário, independente de ganhar ou perder, quando ganha, tem bicho, né? O Márcio Roberto Lucas. Rocha, você disse que estão no YouTube. Eu sigo a Esportes, mas não consigo assistir nessa mídia. Tá no Facebook. É que a gente está subindo para o Facebook depois do Facebook, para que a pessoa tenha alternativa, tá? Então, às vezes a pessoa não pode ver no Facebook. A gente está subindo para o YouTube depois. Mas o projeto é apresentar simultaneamente, tá? A gente está fazendo várias mudanças aqui e a ideia é, muito em breve, a gente está apresentando pelo YouTube também, tá legal? Valeu, ô Márcio Roberto, grande abraço, obrigado por participar, participe com a gente, né? Tem muita gente assistindo. Nós vamos trazer agora a palavra do presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Vai parar o Campeonato Paulista ou não vai? Vamos trazer a presença do presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Roda o VT. Amigo atleta, público do esporte e imprensa. Sou Rinaldo Martorelli, estou aqui para atualizar todo mundo a respeito de tudo que vem acontecendo aí, que aconteceu essa semana. Principalmente com as medidas anunciadas que estão sendo tomadas pelos clubes. Comecemos falando da medida provisória, né? O governo editou a medida provisória que faz com que os acordos possam ser feitos de forma individual entre patrão e empregado sem passar pelo sindicato ou por algum órgão de fiscalização do governo. Isso é medida emergencial. Nesse acordo, o atleta pode resolver sua vida diretamente. O problema é que o acordo ele não pode trazer prejuízo, ele não pode ultrapassar os limites da legislação e não pode trazer prejuízo, não pode violar direito. Então, fique atento com relação a isso. As medidas anunciadas dizem que os clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro estão antecipando as férias, transformando essas férias em férias coletivas. Pode ser uma controvérsia jurídica,
porque os contratos, a medida provisória não trata de contrato por prazo determinado, né? Quando é um prazo determinado, um contrato, tudo que é ajustado entre as partes forma lei entre essas partes. Então, até se há uma previsão de contrato por um período de 30 dias, a medida provisória não alcança a relação atleta-clube. Caso haja, se não houver, alcança. Mas esse não é o problema. O problema é que os clubes das séries A e B do Brasileiro que são 13 clubes aqui que disputam a série A1 do Campeonato Paulista, não tendo mesmo a possibilidade de campeonato, de competição, é bem plausível que se dê férias. Porém, o clube tem que pagar essas férias, né? Simplesmente dar as férias e não pagar. A forma de pagamento, caso haja qualquer mudança na forma de pagamento, aí sim tem que ser negociado com o sindicato. A redução salarial. Bom, redução salarial, a medida provisória do governo não alcança a possibilidade de redução salarial sem que haja acordo com o sindicato de atletas. Esse não tem como. Mas vamos pensar, né? Eu recebi bastante questionamento acerca disso. Olha, mas dá para flexibilizar? Não dá. Eu vou usar um exemplo aqui bem grotesco para vocês entenderem, né? Se você ganha 10 mil reais, o teu patrão fala, olha, eu vou durante um ano de contrato, eu tenho que pagar 5 mil reais só. Só que ao final do ano eu vou te dar uma Ferrari. Você topa ou não topa? Quer dizer, entendeu como a negociação ela pode se dar? O que não pode é goela abaixo, é reduzir salário para que não haja uma contrapartida que possa contrabalancear essa perda. Isso não. E a redução de salário, como eu disse, tem que passar pelo sindicato. Caso não passe pelo sindicato e os clubes imponham isso, a gente depois vai entrar com uma ação coletiva para reparar essa questão. Uma outra questão que a gente tem percebido é que alguns clubes já anunciaram, né, de forma oficial, que estão dando as férias coletivas, estão suspendendo o pagamento do contrato de imagem. Pois bem, nós não conhecemos, eu não conheço clube que use a imagem de forma adequada. E o único exemplo, vamos lá para o Neymar. Neymar, ele cedeu a imagem para o Santos. O Santos foi para o mercado publicitário e aí arrecadou tanto para o Neymar quanto para o Santos. Isso era válido. E embora a lei diga que há uma possibilidade que esse percentual chegue a 40% da total da remuneração, a imagem tem que ser utilizada. Então, a simples suspensão do pagamento do direito de imagem vai dar problema. Se você está tendo o teu direito de imagem suspenso, venha falar com a gente. Bom, tá aí o nosso querido amigo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais, que faz um belo trabalho, né? Extremamente ativo, proativo, corretíssimo, porque ele distribui o direito de imagem para os jogadores direitinho, bonitinho. Bom, o que dá para prever, Morales e João, é que será um ano de guerra no futebol, né? Eu acho até que, com toda a sinceridade, que esse ano nós vamos falar muito mais de guerra de bastidores do que de bola, por conta de jogador insatisfeito pela redução de salário, por conta do próprio sindicato que vai entrar com uma ação coletiva contra os clubes. O que eu acho que o Martorelli tem razão é enfiar isso goela abaixo, né? Eu acho que isso tem que ser conversado. Bom, se o clube propõe, se o jogador não aceitar, o clube vai ter que tomar uma decisão. Agora, não conversar com os jogadores e só mandar um comunicado a partir de hoje, 25% do salário de vocês não será pago, é complicado, né? Muito, né? E o jogador não tem como do nada se organizar, se programar, né? E eu volto a frisar, esses jogadores de Série A, B do brasileiro, eu vou dizer assim que não vou dizer que é mais fácil, mas dá para negociar naturalmente com os jogadores. E jogador da Série C, D, Série A2, Série A3 e a Bzinha agora, né? Tudo bem que são praticamente amadores. Rocha, é complicado, hein? Você vai jogar aí, nós estamos falando de federação, e Campeonato do Norte lá, né? Lá do Norte, Roraima, Pará,
Pernambuco nem tanto, mas e aí? Né? Esses jogadores são federações não tem de muito dinheiro não. Aí o cara ganha 3, 4 mil reais, diminui 30%, 25% até final do ano, conforme o Martorelli falou, mas depois tem que negociar. Vai falar, reduz aqui, depois no final do ano te dou uma Ferrari, né? Entre aspas, ele falou. Enfim, é complicado, Rocha. Eu não sei o que vai virar o futebol, não. É uma situação muito difícil, né? E tem a questão dos contratos dos atletas para os campeonatos. Hoje, se o campeonato paulista voltar, o Santo André, a partir, se não me engano, do dia 15 de abril, já tem quase seu time inteiro de contrato encerrado, não tem mais contratos. E o Santo André não vai ter estádio para jogar também, porque o estádio lá, o Bruno José Daniel, lá em Santo André, ele está sendo usado como igual o Pacaembu, né? Construir um hospital, e vou construir um hospital em cima do gramado, ou seja, o gramado não vai ter condições de receber jogos com esse tratamento, né, que está sendo feito com os hospitais em cima. O Santo André é o líder do campeonato hoje e não vai ter jogadores. Outra coisa que é importante ver também é essa questão dos contratos dos atletas que se encerram, né? Porque os clubes vão voltar completamente modificados e o campeonato voltando pode ser outro campeonato. Especificamente no caso do Santo André, tem um jogador chamado Ronaldo, que já acertou com o Sport para jogar no Sport Recife, por exemplo. Ele é um jogador que já vai para o Sport de Recife. O Pintado acertou com o Juventude, né? É complicado, é uma situação muito difícil, principalmente na Série A1. Treinador, né, Nova Santa. Agora, eu não sei, né? Eu também acho que vale o bom senso, né? Do esporte, por exemplo, em que pese ter o jogador, permitir que ele termine a competição pelo Santo André, né? Porque, meu irmão, a água que bate lá, bate cá também, né? Só para lembrar, hoje é o Santo André que precisa do esporte, amanhã pode ser ao contrário, esse mundo dá voltas pra caramba, por isso ele é redondo. Então, é hora de repente, o esporte falar, não, meu, é por 2 jogos, é por 3 jogos. Aí vem o bom senso e a negociação, como falou o Martorelli, né? Porque ambas as partes vão ter que ceder. Não adianta só o jogador ceder ou só o clube ceder. Os dois na negociação ali, um vai ter que ceder de um lado e vai ter que ceder do outro, porque ninguém está ganhando nisso, está todo mundo perdendo. Não vejo, como eu falei da outra vez, só quem está vendendo papel higiênico e álcool gel que está ganhando nessa situação inteira. Agora, de resto, está todo mundo perdendo. Se ninguém se unir, se o pessoal não se entrar em acordo, em consenso, a situação vai ficar muito difícil, né? Deixa eu mandar um abraço para o Fernando Bernardes. Bom dia, Rochinha, equipe. Valeu, Fernando. Para o Hélio Ferreira de Oliveira, bom dia a todos e bom trabalho. Roberto Rubio está com a gente, Castro JL está com a gente, meu querido amigo Fernando Ítalo lá em Portugal está com a gente, o Marco Aranda está com a gente, e nós vamos falar do comercial agora também, a partir de agora. O Amarelinho está com a gente, o Cossenzo, o Tony Protético, Rodrigo de Souza, Laerte Parente. Ô Peru, grande abraço para você, meu querido amigo. O Marcelo Anacone, grande abraço, Marcelo. O Lucas N está assistindo com a gente também. Para haver redução dos salários, tem que haver o efeito cascata, onde os grandes clubes mundiais puxam a fila. Será que terão essa consciência? Olha, o Messi ontem liderou um movimento no Barça e ele mesmo conversou com jogadores, etc. E os jogadores do Barça vão receber 75% a menos. Então o Messi, que líder, né? Fantástico. José Augusto Camargo está com a gente, Alfredo Calisto, Felipe Mateus, grande Felipe, Cláudio Santos, Cláudio Naves, Miguel Trisólio está com a gente, Antônio Filippini. Um grande abraço, meu querido amigo Antônio Filippini, saudades do amigo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Bom, vamos falar do comercial agora. A gente tem assuntos do comercial, quer dizer, assunto não tem, né? Porque está completamente parado. Mas traz a vinheta do comercial, porque eu quero saber se o João, se o Morales sabem de alguma coisa com relação aos contratos que terão que ser prorrogados no comercial para terminar a Série A3. Tem mais um pedaço da entrevista do Martorelli que fala da Série A3. Por isso nós vamos ver qual é a posição do presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais ao falar da Série A3, e nós vamos falar do comercial. Nós estamos em contato com muitos dirigentes, com o presidente da Federação Paulista, no sentido de preservar, pelo menos, as séries A2 e A3
do Campeonato Paulista, porque, né, a Série A1, 13 dos 16 participantes têm uma continuidade em alguma das fases das competições do Campeonato Brasileiro. Evidentemente que precisamos esperar a próxima semana, né? A gente tem discutido, inclusive, a volta dos campeonatos, lógico, considerando toda a prevenção, tudo que as autoridades médicas nos recomendam, considerando a volta com os portões fechados, porque aí a emissora ela completa os pagamentos e com isso os clubes podem fazer os pagamentos também dos salários. Então, a gente tem discutido e está muito preocupado com relação a isso, e essa discussão é de momento em momento. É importante dizer, então, que nós estamos reiterando, né? Estamos trabalhando 24 horas por dia, colhendo informações, negociando, conversando com dirigentes, tirando as dúvidas dos atletas, da imprensa, para que a gente possa traçar um cenário o mais fidedigno possível, de calmaria, de otimismo, mas de responsabilidade. Esse é o nosso papel. Fique atento, que a gente vai sempre atualizando os conteúdos para vocês. Faz um excelente trabalho o Martorelli, né? Tem mais gente com a gente, o José Roberto Romero, grande Zé, sucesso para a Neomix, estou vendo os caminhões da Neomix, sucesso, meu irmão, você merece. Viviane está com a gente também, a Viviane Marchetti, ao vivo. Senhores, bom, aí há uma dúvida muito grande. O que fazer, né, cara? Eu acho que tem que terminar, Rocha. Mas então, vai terminar o campeonato com portões fechados? Então é melhor esperar para ter portões abertos? Porque parar a Série A1, porque assim, gente, deixa eu falar um negócio aqui. A Série A1, vamos falar da Série A1. Qual é a solução que eu vejo para a Série A1? Acabar, na minha opinião. Não tem graça mais. Beleza, tá bom. Acaba a Série A1, mantém Série A2 e Série A3. Mantém Série A3. Mas faz um acordo com o São Bento que está no calendário, só isso. Não, beleza. Faz um acordo com o São Bento que está na série. Aí você faz o seguinte, gente, tá fácil demais resolver a Série A. Quem está na Série A não vai subir para lugar nenhum. Então faz o seguinte, ó, Série A acabou. Série A2, sobe 2 da Série A2 para a Série A1, da Série A3, 2. Aí o ano que vem cai 4. Excepcionalmente, no Campeonato Paulista do ano que vem, cairão 4. Ponto. Só 2 jogos só. Trata-se de uma exceção. Só 2 jogos faltam para a Série A1. Entendeu? Não dá para fazer 2 jogos mas só. Mas os jogadores estão saindo de férias. Os jogadores do time da Série B que está no Série A1 está saindo de férias. Já tem mais 15 dias de pré-temporada. Agora, 2 jogos só. Faz um jogo, uma quarta. Mas eu só sou presidente, o meu time reformulou. Meu time está focado em outra coisa. Você está falando de Série A1 ou Série A2? Série A1. Série A1. Acaba a Série A1. Eu estou falando de Série A1. O ano que vem cai 4, gente, qual é o problema de um ano excepcional por conta de uma O presidente do Santo André deu e falou assim, ó, 3 jogadores estão indo embora. Você acha que ele tem direito de perder 3 jogadores de ponta para disputar? Um deles é esse tal de Ronaldo, que marca a entendeu, João? Eu acho assim, ó, não tem mais graça, na minha opinião. Graça que eu digo, então, lógico. A Série A1 não tem mais graça. Agora a Série A2, Série A2, Série A3 tem. Só que aí a federação tem que dar uma ajuda para os times. Agora você falou assim, portões fechados. Com todo respeito, vou tirar Noroeste e Comercial, tá? Agora, o Desportivo Brasil pode jogar com portões fechados? Pode, Pode. O Olímpia pode jogar? Só tá o irmão do Juninho lá, torcedor, com todo respeito ao Olímpia. Vamos falar nos times aí. A maioria dos times. Primavera tem torcedor. Rio Preto 100, 200, 300 torcedores. Nacional. Joga com o portão fechado. Agora, Comercial não. O Noroeste não, na minha opinião, né? O Marília também não. Times tradicionais está dando 1.000 torcedores, 800, 1.200, 2.000, 3.000, entendeu? Entendeu, Rocha? Então pode chegar na reunião lá, dos 10 times da série A2, Série A3, desculpa, Série A3, falou, não, pode jogar com portões fechados. Peraí, e os times que têm tradição? E os times que têm torcedores? Vai ser prejudicado? Tem que pensar nisso também. Eu acho que a federação poderia pegar a média de público e de renda dos times da Série A2, Série A3 e bancar. Isso. Comercial, qual é a média? Fechou. Qual é a média de público? Fechou. A renda do comercial, a média de renda do comercial dá em torno de R$9 mil. Vamos ver, tá na tela, olha, né? Esse aí que é do RG do Gol. É do RG do Gol, estamos usando aqui, hein? Dando crédito ali no finalzinho da tela. Né? A média de público do comercial, de renda.
Meu irmão, o Primavera foi a renda virtual, né? Ô, cara, mas vamos, contra o Marília deu 14 mil. Mas vamos pegar uma média aí, cara, soma, eu posso até fazer isso aqui agora, enquanto vocês vão discutindo. A gente fez a somada, deu um pouco mais de 7 mil reais. A Primavera deu maior, então foi maior? A Primavera foi a maior porque foi a arrecadação, né? Teve a arrecadação da torcida Bafo Shop e torcedores depositaram direto na conta do clube. Então, deu 17 mil e poucos reais essa arrecadação. Qual seria o próximo jogo em casa? Seria contra o Batatais, se eu não me engano. Eu acho que seria contra o Batatais. Será que eles vão pensar em fazer de novo? Estão pensando em fazer, mas não surgiu a iniciativa até então. Mas com a média do Primavera, sobe para 9.798, como está aí na tela. Agora, sem o Primavera, dá 7 mil e alguma coisinha, alguns quebrados aí. Eu estou fazendo aqui, enquanto vocês estão falando, eu estou traçando aqui a média de público do comercial para poder fazer uma média, né? Aí eu vou para 14.031 mais e 14.515. 14.515 mais. Quantos jogos são ali para eu dividir, por favor? Essa média, tira do 68 mil deu total. Quantos jogos tem ali? São 7 jogos. Vai dar ali, ó, tem a média ali, 9.798,38. Tá. Então tá pronta a média. É isso aí. Cara, a federação, o que é 10 mil reais para a federação? Quantos jogos o comercial vai ter em casa? Vixe, boa pergunta. Agora vão ter mais, acho que uns 4 jogos, mais, né? Não, em casa? Mais 2 só. Mais 2 só. Mais 2. Batatais e mais 1 só. Entendeu? Então, eu acho que está bem simples, a média de campeonato está sendo muito fraca. Você pega a renda do Olímpia, que você acabou de falar, você pega a renda do Capivariano, está muito fraca. Você pega a renda do Paulista de Jundiaí, está muito fraca. Você pega a renda do São Bernardo, está muito fraca. O Esportivo Brasil dá ingresso. E Barretos, então? Barretos. Então, eu acho que nesse momento a federação poderia ajudar. Dá a média e aí a torcida ajuda, tá? Com ingressos... Se a torcida quiser comprar, porque ela não vai ter acesso ao estádio. Se ela quiser comprar, muito bem. Se ela não quiser comprar, fazer o quê? Mas enfim, a gente tem bastante assunto para discutir. Eu acho que as federações estão muito ricas, que as confederações estão muito ricas. Eu estou assistindo televisão todos os dias, porque eu estou isolado em casa. Eu não vi até agora uma federação do Nordeste, uma do Sul, uma do Sudeste, uma do Centro-Oeste ajudar alguma coisa. Nós vamos trazer esse assunto amanhã. Obrigado pelo carinho. 10h30, estamos juntos amanhã aqui no Facebook. Compartilhe esse nosso programa aí, se você perdeu alguma coisa, tá no Face. Obrigado. Hoje, 7 da noite no Canal 9. Valeu.